Fala pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para você a situação de Bolsonaro que vem se agravando, em especial por conta de certo modo do Cid. O Cid fez uma delação hoje, o Cid fez uma delação, essa aqui é a realidade, mas de certo modo citou alguns detalhes aí e foi exposto isso. Segredos do Bolsonaro foram revelados, foram expostos aí. Eu vou falar para você quais são esses segredos e quem são as pessoas que de certo modo estão aí envolvidas nessa situação. Não sei se você está sabendo, mas o Cid afirmou em delação premiada que Bolsonaro queria esconder alvos da Polícia Federal no Alvorada, diz aí o portal. E a pergunta que fica é o seguinte: quem são essas pessoas, Cláudio? Quem são? Você pode dar detalhes? Eu vou revelar aqui nesse vídeo os segredos aí do Bolsonaro, falar para você quem são as possíveis pessoas, qual é a profissão, né, e de certo modo por que é que o Bolsonaro estava querendo fazer e tinha esse objetivo, e se alguém de certo modo colocou uma luz na cabeça do Bolsonaro para mudar algumas coisas. Então seja bem-vindo, esse é um canal de justiça e política, é muito bom ter você por aqui. Se você quiser já deixar um like, ajuda. Mas se você quiser deixar um like mais para frente, depois da matéria, para você ver aí a gravidade dessa situação, também pode ser. Vamos para a matéria? O que diz aí a Folha de São Paulo, né? Mas antes da gente falar sobre a situação aí da Folha de São Paulo, tem outros casos aí que são graves também, né? Você sabe que a situação de Bolsonaro, ela piora. Mas antes disso, antes da gente mostrar especificamente ali, né, o grau, a coisa, vamos dar uma lembrada na história aí. Quem é Cid? Às vezes o pessoal tá falando assim: ah, Cláudio, eu não conheço quem é o Cid. Eu preciso saber mais ou menos quem é. Bem, de uma maneira rápida e de uma maneira pragmática, como diz aqui na própria Folha de São Paulo, junto com o UOL, em setembro, o ministro Alexandre de Moraes, né, do Supremo Tribunal Federal, homologou ou fez aí um acordo de delação premiada com o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do Bolsonaro. Ele havia manifestado ao Supremo Tribunal Federal a intenção de fazer um acordo, o que pode afetar, né, a vida do Bolsonaro e, consequentemente, outras pessoas. Carluxo, Michele, Flávio Bolsonaro, o outro lá, o Jair Renan, e mais o Eduardo Bolsonaro e Companhia Limitada. A delação não pode isoladamente, tá? Aqui de uma maneira mais séria. A delação premiada do Cid, ela não pode isoladamente, só a conversa do Cid, fundamentar as sentenças aí, sem que outras informações, de certo modo, acabem firmando, para não colocar o Bolsonaro na cadeia só porque disse que me disse. Igual teve um cara lá de Curitiba, colocava as pessoas na cadeia baseado no que, né, disseram, tá? Essa aqui é a realidade, uma esculhambação total. Eu não quero que o Bolsonaro seja preso assim, já logo de cara, já falo isso para você, tá? Os relatos devem ser investigados, assim como os materiais apresentados em acordo. E aí você fala assim: pô, Cláudio, mas quem são essas pessoas? Calma, eu vou falar para você quem são essas possíveis pessoas que, de certo modo, o que aconteceu, né? Porque houve uma reviravolta aqui, os segredos do Bolsonaro foram expostos. Cid foi solto provisoriamente e já deve estar até utilizando tornozeleira eletrônica. Ele estava preso de maneira preventiva, já expliquei isso aqui para você, tá? Existe prisão preventiva e a temporária cerca de 5 a 30 dias no máximo, pode ser mudada ou pode ser pedida novamente pela segunda vez e depois não mais. A preventiva pode ficar lá a vida toda praticamente, é claro, né? Não fica a vida toda, mas fica um bom tempo lá. Desde maio, se estava nessa situação, né, por ter inserido os dados falsos em cartão de vacina, incluindo o do Bolsonaro e da própria filha. Cid também investigado pelo vazamento de dados sigilosos sobre a urna eletrônica e por ter relação dos ataques golpistas, né, supostamente do 8 de janeiro. Esse é o Cid que está fazendo as acusações, que tem conhecimento da vida do Bolsonaro. A situação do tenente-coronel Mauro Cid se agravou em agosto. Quando? Em agosto, né? Quando uma operação da Polícia Federal trouxe mais novos detalhes sobre a participação dele e do pai do general da reserva lá do Exército na venda de joias, né, presenteadas ao governo brasileiro e foram desviadas para o próprio bolso do Bolsonaro, segundo as informações daqui. A proposta de delação foi feita, né, no próprio gabinete do ministro Alexandre de Moraes, que é relator do inquérito dos atos antidemocráticos. A defesa de Mauro Cid pediu a liberdade provisória, só por um tempo,
Antes da homologação, a polícia, né, indicou que valeria firmar um acordo, tá? A Polícia Federal, com a homologação, ele poderá ter a pena, né, vantagens aí na situação, tá? Mas e quem são essas pessoas que, de certo modo, podem ser, que estavam, com o Bolsonaro estavam escondendo lá no palácio? Eu vou comentar aqui, eu acho que esse é o pai do Mauro Cid, né? Supostamente aqui, deixa eu ver como é que tá aqui, pai do Tenente Coronel Mauro Cid. Então, aqui a situação se agravou. Aí você fala assim, pô, Cláudio, não, mas eu quero saber, né, quem são essas pessoas que o Bolsonaro tava, de certo modo, embaçando lá, embaçando lá no Palácio do Planalto. Tá com dó? Né? Bandido bom é aquele bandido que você leva pra casa, segundo, né, a teoria dos outros aí. Bem, se é assim, Bolsonaro parece que levou a coisa a séria. Bandido bom é que eu levo pra casa. E pra onde? Pra um local especial, quente, com ar-condicionado, com piscina. Essa que é a realidade, tá? E aí, o que que acontece aqui? Tá aqui a situação, né? Deixa eu pegar aqui e já colocar no ponto ideal, que diz o seguinte, tá? O que que diz aqui sobre a situação do Mauro Cid? O Tenente Coronel Mauro Cid afirmou em delação premiada para a Polícia Federal que o então presidente Bolsonaro teria a ideia de esconder no Palácio do Planalto, aí, ou no Palácio da Alvorada, alvos investigados por ataques antidemocráticos. O objetivo seria impedir que esses alvos fossem presos pela Polícia Federal. Bandido bom é aquele bandido que você impede que a polícia, né, de certo modo, prenda eles. Porque se você impedir que a polícia, né, prenda esses caras, aí ele não é bandido, pelo menos, né? Não dá pra acreditar. Bolsonaro foi eleito aí, eu vou falar mais aqui, tem mais coisas absurdas. Bolsonaro foi eleito com um discurso que era contra a corrupção, em hipótese alguma, não daria cargo para Centrão, não sei o que isso, que é aquilo, e agora o cara tá, de certo modo, tava supostamente querendo levar as pessoas lá pro Palácio do Planalto. Você já parou pra pensar? Se essa moda pega, bandido nenhum seria preso, aliás, não seriam bandidos, né? Então, tem a situação aqui, ela vai piorando. Queria esconder as pessoas dentro de casa. A informação é do próprio UOL. Segundo a reportagem, algum desses alvos a serem protegidos seriam o influenciador bolsonarista, o Oswaldo Eustáquio, e a outra Bismarck, né? Eu não vou mencionar o sobrenome dela aqui, que fica complicado. Ambos tiveram prisão decretada no final do ano passado pelo Supremo Tribunal Federal. Ainda segundo o UOL, no depoimento se diz à polícia que foi ele mesmo que convenceu o Bolsonaro a abandonar a ideia, já que isso poderia trazer complicações. Bolsonaro, procurado pelo portal, disse, né, ou pelo menos a defesa dele, negou as acusações, né? A defesa de Eustáquio também negou, né, que ele tinha pedido para refugiar no Alvorada. Enfim, não há na reportagem informações se Cid apresentou alguma prova à Polícia Federal sobre a questão dos investigados. E tá aí o Bolsonaro, que disse que eu pelo menos tratava o Cid como, não vou dizer um filho, né, mas de certo modo tinha uma consideração muito grande pelo Cid. Talvez hoje não funciona mais assim. Em resumo, pessoal, né? A situação é essa daqui. Complicada. Desculpa, a situação é essa daqui, uma situação complicada, tensa. O Bolsonaro supostamente queria levar lá pra, né? Assim, pessoal, é complicado dizer isso. Mas, infelizmente, o povo brasileiro, né? Ou pelo menos uma parte dele, sabia quem o Bolsonaro era. Eu não duvido disso daqui. E aí você fala assim, Cláudio, mas que prova que você tem pra poder falar isso? Ó, eu vou falar pra você aqui, mas antes de mais nada, eu vou pedir pra você deixar um like, eu vou até ficar mais tranquilo aqui, mais relaxado. Ó, pensa comigo. Você acha mesmo que a Polícia Federal iria aceitar qualquer prova, manifestação em relação a essa situação do Mauro Cid sem nenhum tipo de prova, sem nenhum tipo de indício? Provavelmente não. Eu já expliquei pra vocês que o Código de Processo Civil não aceita isso. Disse-me disso, não, porque eu vi o Bolsonaro, né, com a camisa lá de um outro país. Não, a Polícia Federal não quer saber disso. Você tem foto, você tem vídeo, tem mais outras testemunhas? Não, eu não tenho, então não serve. E eu, particularmente, não quero que o Bolsonaro seja responsabilizado ou punido pela justiça sem qualquer uma prova firme.
Sabe por quê? Porque se de repente isso pega, começa a ficar lá igual o outro endeusado lá de Curitiba, que tava prendendo qualquer uma e agindo pelas costas do povo brasileiro, de certo modo, complicando, né? Ou pelo menos, até me perdi aqui, mas você sabe de quem eu tô falando. E da maneira de como ele se comportava. Por isso, na minha visão, falando sobre a situação do Bolsonaro, acho que de certo modo isso tem que ser investigado. Você tem que apresentar provas o suficiente, de certo modo, para responsabilizar o Bolsonaro ou não. O que eu quero é que a justiça, que seja para mim, que seja pro Bolsonaro, que seja pro Cid, é isso que o Brasil precisa. De justiça, uma justiça efetiva, que funcione, não para uns e para outros não. Uma justiça que funcione para todos. Essa que é a realidade. Por isso, pessoal, a gente todo mundo sempre trata com respeito e seriedade. Agora, eu particularmente espero ardentemente que o Cid tenha aí provas significativas, de certo modo, para apresentar para a Polícia Federal. E, em resumo, é isso. O Bolsonaro queria esconder, isso é o que se sabe, tá? E eu vou te falar uma coisa. Para poder agravar e piorar a situação do Bolsonaro, que vai ter um outro vídeo, o vídeo vai ser esse aqui, ó. O que Bolsonaro fez no 7 de setembro de 2022, que pode levá-lo a nova condenação, tá? Em resumo, pessoal, como é que eu posso... Eu nem mostrei, né? Mas a situação do Bolsonaro, ela se complica. Em resumo, é isso. A coisa ficando complicada pro Bolsonaro, o risco de prisão iminente. E eu tenho uma péssima notícia para dar para quem é bolsonarista aí. O Cid não iria, em hipótese alguma, simplesmente chegar lá e abrir a boca na Polícia Federal para querer a condenação do Bolsonaro. Cid jamais faria isso. Só por falar, porque ele sabe que se ele fizesse isso sem nenhum tipo de prova, sem nenhum tipo de estrutura atrás, essa que é a realidade, o Cid, consequentemente, né, o Cid seria extremamente prejudicado. Não só pelos petistas, mas também pelos próprios bolsonaristas que iriam desconsiderá-lo. Essa que é a realidade. E outra, levantar um falso contra um ex-presidente da República como Bolsonaro é um problema daquele gigantesco. Você dizer, olha, ele roubou e não roubou, é complicado. Ele fez isso e não fez. Então, o Bolsonaro tem, de certo modo, a chance ou de subir ou de descer. Existe aí, ele está entre a cruz e a espada. Qual é? Se ele for condenado e provar, o Cid conseguir provar tudo isso aí, o Bolsonaro vai pro limbo, de certo modo, da política brasileira, literalmente. Agora, se não, se o que o Cid tá falando é tudo invenção, é tudo história, aí o Bolsonaro ele volta a crescer e aí fica complicado, acho que para todo mundo, para o Brasil. Gente, é isso, né? Espero que o Bolsonaro seja condenado. Hoje vai ter mais um outro julgamento, tá? E a casa do Bolsonaro tá caindo literalmente, tá? Vamos ver o que vai dar nisso aí. Comenta aí, deixa a sua opinião, ela é muito importante. Agora, independente de lado A, B ou C, comente com respeito. Mostra aí a sua opinião, seu conhecimento político. Mostra aí nos comentários que eu quero ver. Obrigado pela presença, obrigado pelo moral. Valeu pela força, a gente se fala na próxima. Nem falei do Pix, né? Mas, enfim, deixa pra uma próxima aí. Tem um Pix aí, eu acho que você já sabe. Talvez o Pix aí no comentário, primeiro comentário, caso você queira, beleza? Valeu, um abraço.